Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito recorrente, né, em consultório de estética, que é a acne na vida adulta. A acne, né, ela é uma inflamação, ela é uma afecção inestética muito comum, né, de aparecer no momento da adolescência, né, principalmente porque a gente tem ali a ebulição, né, dos hormônios, né, sobretudo os hormônios sexuais, tanto nas meninas quanto nos meninos, mas na fase adulta não é tão comum assim, né, da gente ver pessoas que tenham aí aparecimento de acne. No entanto, é um incômodo muito grande, né, para aquelas pessoas que têm, e essa acne na vida adulta, ela tem algumas características que são muito peculiares, que a gente vai estar abordando aqui na live. Bom, como eu falei aqui para vocês, então a acne, ela é caracterizada por uma inflamação da glândula sebácea e também da onde saem os pelos, né, da glândula pilosebácea, melhor dizendo. Então, essa inflamação, ela é característica de trazer aqueles sintomas que são muito peculiares da acne, né, que é aquela formação dos comedões, aquelas papulazinhas, né, a gente tem os comedões fechados, os comedões abertos. E no caso da acne na vida adulta, existe uma região do rosto que ela aparece com uma maior frequência. Então, que a gente fala que é um aparecimento em U. Por que é um aparecimento em U? Porque ela, preferencialmente, ela se localiza nessa região aqui da mandíbula, no queixo, e também pode aparecer nessa parte aqui de baixo, né? Aqui na região onde a gente tem a papada, aqui um pouquinho no pescoço. E por que dessa forma? Nós vamos entender um pouco mais ali na frente, que é justamente por conta de alterações hormonais. Outras áreas que também são muito comuns de aparecerem acne na vida adulta é na região de colo, né, e também nas costas. A acne no adulto, ela pode aparecer tanto em mulheres adultas quanto em homens adultos. E uma coisa que também é bastante peculiar é que nem sempre pessoas que tiveram acne na fase da adolescência significa que elas terão necessariamente a acne na fase adulta ou que essa acne vai perdurar. Uma das características da acne no adulto é justamente em pessoas que nem sempre tiveram episódios de acne quando eram adolescentes. No entanto, numa determinada fase, já quando adultas, pum, empipoca, né, as espinhas, os cravos no rosto, costa, peito, algumas vezes dá até aqui em regiões de braço. Primeira coisa, né, que a gente precisa identificar, qual é a característica dessa acne? E mais do que isso, se essa é uma acne vulgar, né, uma acne que normalmente tem aí um acometimento bacteriano, ou se é uma acne fúngica. Muitas vezes é comum adultos apresentarem episódios de acne e aí faz tratamento e não vê uma melhora. E por que que isso acontece? Porque na verdade o diagnóstico não foi feito da forma correta e dessa forma a pessoa está tratando uma acne como se ela fosse uma acne que tivesse toda uma característica de contaminação bacteriana, sendo que, no entanto, ela é uma acne de característica fúngica. Então, essa diferenciação é muito importante de ser feita. Mas, então, por que aparece a acne no adulto, né? Então, a gente vai estar falando aqui agora de pessoas que não tiveram acne na adolescência, mas que de repente quando adultos apareceram.
Bom, dentre as principais causas, sem dúvida nenhuma, a causa número 1 são alterações hormonais. Então, essas alterações hormonais, elas podem acontecer por diversos fatores. Então, se a gente está falando de alterações hormonais, tanto em homens quanto mulheres, essas alterações, elas estão diretamente correlacionadas com os hormônios sexuais. Então, no caso da mulher, ela está correlacionada com alterações nível de estrógeno, de progesterona e também do hormônio masculino, que nós mulheres, nós também produzimos hormônio masculino, que é a testosterona. E nos homens, né, ela é bem caracterizada por uma alteração na testosterona. A testosterona, ela é um hormônio que ela aumenta, né, de uma forma bastante significativa a oleosidade da pele. E esse é o principal fator do aparecimento da acne. Então, como eu falei aqui no começo da live para vocês, ela é caracterizada por um desequilíbrio das glândulas sebáceas. Então, esses hormônios, eles fazem com que a glândula sebácea produza uma quantidade mais excessiva de óleo. Ao ela produzir, essas glândulas produzirem essa quantidade excessiva de óleo, ocorre um entupimento dessas glândulas e daí começa aquele processo inflamatório. E pode ter, então, aí secundariamente, uma contaminação pela bactéria da acne, que é conhecida aí como Cutinobacterium acne. Então, vejam, um desequilíbrio hormonal, ele pode acontecer por diversos fatores. No caso das mulheres, o principal fator que a gente se refere são ovários policísticos, né? Muito comum mulheres que têm esse problema de ovário policístico apresentar acne e, sobretudo, essa acne é bastante localizada nessa região aqui da face, né? Que é isso que eu falei para vocês, que é essa região em U. No caso dos homens, né, essa acne, né, ela decorre do excesso de testosterona, porque a testosterona, ela é um hormônio que ela sofre um processo metabólico e ela é convertida em DHT, que é a dihidrotestosterona. Isso também acontece nas mulheres. E essa dihidrotestosterona, ela aumenta muito a produção de sebo pela glândula sebácea. Inclusive, é também um grande vilão e indutor da calvície. Tanto calvície masculina, quanto também calvície feminina. É claro que no caso da calvície tem outros fatores aí que influenciam. Mas essa produção exacerbada de DHT, ela tem um papel bastante importante. Mas é só a alteração hormonal que causa essa acne na vida adulta? Não, certamente que não, né? Então nós temos algumas situações patológicas que também acabam contribuindo para o aparecimento dessa acne. Então, dentre essas situações, a gente tem aí alterações nos níveis de colesterol, né? A gente tem alguns tipos de doenças autoimunes que podem também predispor o aparecimento de acne. E nós temos o estresse, né? O estresse, ele influi de uma forma tão negativa no nosso organismo que ele acaba interferindo em diversos pontos. E no caso do desenvolvimento de acne, o estresse não é diferente. O estresse, ele pode também modular, ele pode ser um fator importante aí no caso de induzir a acne. Outro fator, tabagismo. Então, pessoas que são fumantes, elas apresentam uma maior tendência, né, de desenvolvimento de acne. Outra coisa, alimentação. Gente, a alimentação, ela é extremamente importante e ela influi de uma forma ou positivamente ou negativamente sobre a nossa pele. E no caso da acne, ela não é diferente. Então, assim, pessoas, né, que têm uma alimentação muito rica em excesso de açúcar, de carboidratos, excesso de gorduras, né?
são pessoas que vão ter aí, sem dúvida nenhuma, o agravamento. Isso, claro, quando elas têm já uma predisposição ao aparecimento da acne. Outra coisa, né, que está muito correlacionada também com a acne é a ingestão de laticínios. Então, todos os alimentos que são derivados do leite, né, então seja o leite por si só, o queijo, iogurte, então você ingerir esses alimentos em excesso, eles vão ter um efeito de piorar a acne. Isso por quê? Por que esses alimentos, então, eles acabam piorando a acne? Porque nós estamos falando aqui de alimentos que induzem inflamação, né? Então, como a acne, ela é um processo inflamatório, então se você tiver excesso de açúcar, excesso de carboidrato, de gordura e de laticínios, você vai contribuir para uma inflamação no seu organismo. E aí, essa inflamação, ela acaba piorando, então, a acne, já que ela é uma doença inflamatória. Além disso, a gente também tem que relatar aqui uma correlação importante de todos esses alimentos, do que eles fazem no nosso intestino. Existe também uma correlação direta entre uma disbiose intestinal e o aparecimento da acne. O que é então essa disbiose intestinal? Essa disbiose intestinal nada mais é do que um desequilíbrio dos micro-organismos que habitam o nosso intestino, e esse desequilíbrio, né, ele acaba modificando algumas funções importantes do nosso intestino. Então ele acaba influenciando em absorção, ele acaba promovendo uma inflamação ali local no nosso intestino. E como esse órgão é um órgão muito vascularizado, e essas alterações elas podem também induzir alterações na parede do intestino e deixar esse intestino mais permeável para que qualquer coisa que não era normalmente para penetrar para a corrente sanguínea acaba penetrando, você, de uma inflamação local ali no intestino, você pode acabar culminando numa inflamação sistêmica, né? E aí isso vai ter um impacto, sem dúvida nenhuma, sobre a pele e mais sobre a própria microbiota da pele também, né? Porque nós temos aqui na nossa pele micro-organismos que habitam e que são responsáveis aí por induzir a proteção na nossa pele. E quando existe um desequilíbrio nesses micro-organismos, a gente tem então aparecimento de patologias, e dentre elas a acne é uma delas, a rosácea também, que eu já falei de uma live anteriormente sobre a rosácea. Então existe essa relação muito forte, né, entre a alimentação, esses alimentos que têm essa característica mais inflamatória, acabam induzindo, né, uma disbiose intestinal, e essa disbiose então ela pode acabar aí interferindo e sendo um fator agravador para o desencadeamento da acne. Bom, como eu já falei do estresse, ele também é super importante, né? Ele é importante porque quando a gente está estressado, a gente libera hormônios no nosso organismo, e esses hormônios eles acabam então influenciando aí nesses processos. Uma outra coisa que também é uma causa que não é muito pouco comum, né, para o aparecimento da acne na vida adulta, é o uso incorreto de dermocosméticos ou de outros tipos de produtos ali diretamente na nossa pele. Então, vejam como é importante, né, a gente saber o que a gente está usando na nossa pele, a gente ter orientação sobre quais produtos a gente pode usar, quais produtos que a gente não pode usar. Hoje em dia tá muito na moda, né? Em todos os lugares a gente fala, vamos fazer um skincare, tem que fazer um skincare bem adequado, bem legal. E aí na internet tem um monte de gente dando dicas, passa isso, passa aquilo, passa aquele outro na pele, né? Principalmente as blogueiras, né? Cada hora indicando um determinado produto.
E aí as pessoas ficam meio perdidas, e aí com base nessa inundação de informações, né, você acaba ali comprando um monte de produtos e usando um monte de coisas no seu rosto, achando que vai ser benéfico, mas que na verdade vai muito mais atrapalhar do que ajudar. Então, esse skincare que hoje em dia todo mundo tanto fala, ele é sim, sem dúvida nenhuma, super importante, né? Você tem que fazer uma higienização adequada, correta da sua pele, né? Você usar um bom creme, né? Produtos que hidratem, que tenham ali um efeito antioxidante. Tudo isso é importante, só que você tem que saber qual produto que você vai poder usar. Porque imagina, se você já tem uma pele com tendência acneica, e aí você vai lá e você utiliza um creme que tem uma base pesada, uma base que é repleta de óleo. Isso daí só vai atrapalhar a sua pele ao invés de ajudar, né? Então, daí a importância de você procurar um profissional para te indicar, para te explicar e juntamente fazer uma rotina de skincare que seja adequada para o seu tipo de pele, né? Então, nesse sentido, maquiagem também pode ser um fator indutor de acne, né? Principalmente quando a gente fala, por que não pode dormir com maquiagem, né? Esse é um dos motivos, porque a maquiagem, né, ela acaba obstruindo ali os poros do nosso rosto, e aí se a gente vai dormir com a maquiagem, durante a noite, o nosso rosto ele passa, né, por processos aí de regeneração, enfim. E aí você tá com aquela maquiagem lá obstruindo seus poros, isso daí com certeza é um fator que vai predispor o aparecimento da acne. Então por isso que a gente fala que é super importante a gente remover a maquiagem antes da gente ir dormir. E de preferência, né, já passar ali um creminho, né, com algum efeito hidratante ou até com algum ativo que tenha mais, assim, uma característica de estimular a regeneração. Você pode muitas vezes utilizar algum tipo de ácido, né, porque aí à noite você não vai ter nenhum problema de agredir a sua pele, e aí com isso você estimula mais ainda a renovação celular, que já é uma coisa que a nossa pele naturalmente já faz, né, durante a noite. Então, tudo isso é importante. Vejam, alimentação, uso de cosméticos errado, né, que não é próprio para sua pele, usar maquiagem e não tirar antes de dormir também vai contribuir. O estresse, então vocês vejam quantos fatores podem aí estar influenciando para o aparecimento da acne no adulto. Outra coisa, com esse advento da pandemia, né, e que a gente começou a utilizar máscara, as máscaras também elas acabaram tendo um papel aí muito importante na indução da acne no adulto, né? Então houve um crescimento bem significativo de pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de problema de acne e começaram a aparecer no consultório, principalmente com a acne nessa região, que é a região que a gente fica mais ali com a máscara, né? E isso se dá por quê? Porque a máscara, ela acaba abafando ali, né? Acaba esquentando a nossa pele e isso acaba interferindo ali no processo de evaporação, e outra, a gente acaba aumentando a produção de óleo, né? A máscara, ela acaba também contribuindo com isso. E por meio desse aumento da produção do óleo, então a gente vai ter aí a indução da acne. Nesse sentido, então, vocês viram, são diversos os fatores que podem desencadear a acne. Então, por isso que é importante, sempre que aparecer algum tipo de problema como esse, procurar um profissional para estar adequando o tratamento e principalmente para ver no seu caso qual é o fator que está sendo responsável para o desencadeamento da sua acne. Porque, obviamente, a acne no adulto, como a gente falou, tem diversos fatores. E a gente precisa saber qual é o fator que está induzindo a acne no seu caso, porque, em primeiro lugar, a gente tem que afastar, né, esse fator indutor ou controlá-lo, minimizá-lo,
Senão não vai adiantar, você vai ficar passando produto ali, você vai ficar tratando e você não vai acabar vendo o resultado. Então, nesse sentido, a anamnese, ela é fundamental. Então, você tem que fazer uma anamnese muito bem feita, você tem que fazer diversas perguntas ali para o paciente, né? Todas essas que eu falei aqui para vocês, para a gente saber tatear da onde que tá vindo aquela acne. Tem alguns adultos que também acabam apresentando uma acne mais próxima do cabelo. Nesse caso, essa acne, ela tá muito correlacionada com a oleosidade do cabelo, com a oleosidade do couro cabeludo. Então, nesse caso, a gente não vai apenas tratar a pele. Vai ser imprescindível a gente fazer um tratamento também no couro. A gente vai ter que tirar aquela oleosidade, fazer um tratamento para diminuir a oleosidade. Muito provavelmente essa pessoa deve ter ali também, né, alguma caspa associada à seborreia. Então, vejam quanto que é importante o diagnóstico, porque baseado no diagnóstico é que a gente vai fazer o tratamento mais assertivo. Então, imagine uma pessoa que ela já tem uma predisposição à acne e ela faz uma alimentação completamente errada. Se você, na anamnese, descobrir que o caso indutor dessa pessoa, no caso dessa pessoa, o que está induzindo a acne é a má alimentação, não vai adiantar você dar uma higienização adequada para ela, creme para controlar a produção de sebo, nutracêutico para essa pessoa tomar, se ela não mudar a alimentação. Então vocês veem como que é importante esse diagnóstico, né? Essa identificação da onde que está o problema, o que está fazendo essa pessoa desencadear. Assim como uma pessoa que tem um desequilíbrio hormonal, uma mulher que tem ovário policístico, se ela não tratar o ovário policístico, a acne não vai melhorar, né? Então, daí a importância da anamnese. Bom, independente, né, de todos esses fatores, a acne, ela vai aparecer, né? Ela tem uma sequência aí, ela tem os motivos pelo qual ela acaba sendo desencadeada. Então, dentre esses motivos, o que são? Primeiro lugar, o excesso de produção de gordura pela glândula sebácea. Então, a partir daí, a gente já sabe que uma coisa que vai ser fundamental é a gente controlar essa produção de sebo que está exagerada, né? Então, esse é um fator que é super importante da gente olhar quando a pessoa tem acne. E isso não só na acne na vida adulta, isso a acne em qualquer fase da vida, inclusive no adolescente, né? Os fatores, eles acabam mudando, mas a forma como a acne se desenvolve, ela tem as características que são as mesmas, que são peculiares. Então, essa produção do sebo a gente tem que controlar e a gente tem meios de controlar essa produção de sebo por diferentes mecanismos. Então, a gente pode fazer um dermocosmético para essa pessoa utilizar em casa com ativos que vão lá diminuir a oleosidade e que vão controlar a produção do sebo ali pela glândula sebácea. Uma outra coisa muito importante, pessoas que têm acne ou que têm a pele muito oleosa, elas têm uma tendência de ficar lavando muito o rosto, né? Porque a pessoa sente que a pele tá ali oleosa, deixa eu ir lá lavar, que fica aquele óleo incomoda. Mas eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, isso é super importante, gente. Quanto mais você lava o seu rosto, mais gordura o seu rosto vai produzir. Então, vejam bem, é importante você fazer a higienização, você lavar o seu rosto, mas não de forma excessiva. Isso porque a nossa glândula sebácea, ela trabalha por feedback. O que significa trabalhar por feedback? Ela trabalha por estímulo. Então, quanto mais eu vou lá e eu limpo e eu retiro o óleo da minha pele, ela vai entender, opa, tá sem óleo, então eu preciso produzir mais. Pá!
ela vai lá e produz mais. Aí você vai lá e tira de novo, ela produz mais. E cada vez ela vai produzindo mais. Então, para você controlar essa glândula sebácea, você tem que lavar o rosto, sim, mas não de forma exagerada. Então, eu sempre recomendo para os meus pacientes lavar apenas 2 vezes por dia. É mais do que suficiente. Então, vai lavar uma vez de manhã e uma vez à noite. E aí, como que a gente vai controlar essa produção de sebo? A gente vai controlar por meio do sabonete que a pessoa vai estar utilizando. Então, a gente tem diversos tipos de sabonete. E muitas vezes eu acabo até associando sabonetes diferentes. Então, por exemplo, de dia, um sabonete que tenha na formulação enxofre, porque o enxofre ele tem um efeito bastante secativo, ele é antisséptico, além dele também ajudar no controle da glândula sebácea, mas você não pode usar ele, por exemplo, 2 vezes por dia, porque senão ele já vai ressecar muito a pele, e aí vai ter um efeito negativo sobre a glândula, que eu acabei de falar para vocês que quanto mais você tira, mais ela produz. Então você pode mesclar com outro tipo de sabonete, que tem ali, por exemplo, um ácido salicílico, né? Então, aí a gente vai dosando. Pode usar também na rotina skincare sabonete que faz esfoliação, pode. É inclusive legal, porque no caso de quem tem acne, o que acontece? Essa superprodução de óleo acaba depois culminando na oclusão dos folículos. E essa oclusão dos folículos faz com que o óleo fique ali armazenado e isso seja um microambiente para depois proliferar a bactéria. Então, você ter uma rotina semanal de pelo menos aí de 2 a 3 vezes, só que aí é por semana, você usar um sabonete esfoliante vai ser muito bacana, porque você vai contribuir para que não ocorra essa obstrução desses ósseos, né? Ali dos folículos. Então, é uma coisa bacana de você também acrescentar na sua rotina skincare. E quanto aos sabonetes que eu tava falando, eu sempre recomendo sabonetes líquidos, né? E sabonetes que tenham uma característica ali de uma pele mista a oleosa. Porque aí você vai acabar controlando a oleosidade, mas sem você tirar totalmente a ponto de você fazer um feedback aí para essa glândula aumentar a produção do óleo, né? E aí, uma outra coisa que acontece, então, você tem a superprodução do sebo, né, da gordura, você tem a obstrução ali dos ossos, então por isso que é sempre legal fazer algum tipo de esfoliação para desobstruir esses ossos. E aí, você pode ter também o acometimento de bactéria. Então, que bactéria que é essa? Na nossa pele, nós normalmente temos micro-organismos habitando ali a nossa pele, né? Que nós chamamos da microbiota da nossa pele. Dentre esses micro-organismos, a gente tem a bactéria que dá acne, que é a Cutinobacterium acnes. Só que em algumas situações, essa bactéria ela acaba ficando a sua proliferação exacerbada. E aí isso acaba trazendo a inflamação ali, que é bem característica daquela acne um pouco mais grave, vamos dizer assim, né? Daquela que é caracterizada pelas pústulas, né? Por aparecimento de pus. E aí, no caso, você tem que também entrar com um antibiótico, porque se já tem o acometimento bacteriano, não vai adiantar apenas a gente ficar fazendo ali uma rotina de higienização e usar produtos apenas para controlar a produção de sebo pela glândula sebácea. Aí, nesse caso, a necessidade também de entrar com algum produto que tenha uma ação antibiótica. O legal, lá no meu consultório, eu tenho um aparelho que ele faz o escaneamento da face, né? Então, todas as pessoas que passam ali pela minha consulta, eu faço esse escaneamento. E um dos parâmetros que esse aparelho avalia é se existe a presença da bactéria na pele. E como que eu sei? Então, a luz, que é uma luz de UD, né?
que é a luz que a gente bate a fotografia para o aparelho avaliar, ela, quando tem a presença da bactéria, ocorre uma reação e aí a gente consegue ver alguns pontinhos alaranjados na pele da pessoa. E aí isso é um indicativo que ela tem ali a presença da bactéria. Então isso é super importante, porque aí nesse caso a gente sabe que tem que acrescentar ali no tratamento desse paciente alguma substância que tenha um efeito antibacteriano, né? E o principal aí fator mesmo que ocorre no caso da acne é a inflamação, né? Então essa inflamação, ela é uma inflamação crônica, então é importante a gente ter um olhar para reduzir esse processo inflamatório, né? Que é um mecanismo que a gente aborda de tratamento no caso da acne. Então, quais seriam então os principais cuidados que uma pessoa que tem acne precisa ter com a sua pele? Então, em primeiro lugar, não ficar utilizando dermocosméticos aleatoriamente, porque isso só vai piorar a sua pele, ou pelo contrário, em algumas pessoas isso pode ser até um fator que esteja induzindo a acne nessa pessoa, né? Quando a gente utiliza aí produtos que não são adequados para o tipo de pele. Então, fazer uma higienização adequada, a higienização da pele é fundamental, porque através da higienização a gente remove, né, essa quantidade de gordura que tá ali, a gente evita a obstrução dos ósseos ali, dos folículos, e com isso a gente acaba melhorando bastante a aparência ali, e principalmente na inflamação também. Outra coisa, né? Fazer limpeza de pele, gente, é super importante. Então, pessoas que têm acne precisam fazer limpeza de pele. E essa limpeza de pele é interessante que tenha uma certa periodicidade. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem a pele com bastante acne, é imprescindível que você promova a desobstrução dos ósseos. E essa desobstrução você vai fazer por meio da limpeza de pele, ali por meio da remoção mecânica, né? Quando a moça vai fazer a limpeza, ela acaba ali espremendo, tirando os comedões, né? Então, e isso é benéfico, né, para quem tem acne. Agora, e aí, então, que eu tava falando da frequência. Então, é legal que a pessoa faça aí com uma frequência de uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, não deixar um intervalo muito longo, né? Porque senão já vai lá, produz mais óleo e obstrui de novo. Então, deixar ali sempre a pele sem obstrução. Isso vai ajudar muito. Para quê? Para que você não tenha a inflamação exacerbada por conta da presença da bactéria. Porque se você fica ali com obstrução e o sebo fica lá dentro do seu poro, isso vai ser um lugar ali que a bactéria vai querer ir lá e vai querer proliferar. Então você não pode deixar isso acontecer. E aí uma maneira de isso não acontecer é você fazendo limpeza de pele com uma certa periodicidade. Uma outra coisa que é importante ressaltar: a limpeza de pele, ela é muito legal, ela é muito bacana, ela vai ajudar muito a controlar essa acne, né, a diminuir. No entanto, ela não é indicada quando a pessoa tem uma acne muito inflamatória. O que é então uma acne muito inflamatória? É aquela acne que tá com aquelas bolinhas bem vermelhas, muito doloridas, um pouco grandes, que no caso nós chamamos de pústulas, que tá saindo aquele amarelinho como se fosse um puizinho. Nessa situação, não é adequado fazer limpeza de pele. Por quê? Porque essa situação, ela já demonstra que existe ali o acometimento pela bactéria. E se você for fazer a limpeza de pele, na limpeza de pele, então é passado alguns cremes, algumas loções ali na pele, né? E aí, o que acaba acontecendo? Você vai espalhar
essa bactéria. Então, isso vai ser muito ruim, porque vamos supor que você tá com a acne nessa região aqui, que é a região mais comum de aparecer acne na mulher adulta ou também no homem, né? Aí você vai fazer uma limpeza de pele, a moça vai, passa, daqui a pouco, em vez de você ter a acne só nessa região, daqui a pouco você tá com acne na testa, você tá com acne em outros locais também. Isso por quê? Porque você estava com uma acne extremamente inflamada, acometida já por bactéria, e aí, nesse caso, não é indicado fazer a limpeza de pele, tá? Porque pode acontecer essa contaminação. Então, aí, nesse caso, o que a gente tem que fazer? Tem que procurar a ajuda de um profissional. Então, vai ser feito um tratamento, primeiro para reduzir a inflamação, para matar a bactéria, e aí só depois, num segundo momento, é que você vai poder fazer, por exemplo, a limpeza de pele. Outra coisa, gente, que é uma coisa assim que muitas pessoas talvez não se liguem, mas quem tem doenças inflamatórias na face, como por exemplo a acne, que é o que a gente está falando aqui, alguma dermatite ou até mesmo rosácea, é legal a pessoa ficar atenta com a troca da fronha do travesseiro, tá? Então, são pessoas que vão ter que fazer essa troca da fronha do travesseiro com uma maior frequência do que pessoas que não têm nenhum tipo de problema na pele. E justamente por quê? Por conta dessa chance de você ter aí uma contaminação bacteriana. Então imagina que você tá com uma acne super inflamada, né? Já tem ali o acometimento de bactéria, e aí você vai no seu travesseiro, você dorme. Aí depois no outro dia isso fica ali disseminando, né? Então é importante você não se esquecer e ter esse olhar para você fazer a troca da fronha do travesseiro com uma maior frequência, tá? Pelo menos aí 2 vezes por semana. Outra coisa, você tem que ter cuidado com a alimentação. A alimentação, ela é fundamental e ela modula de uma forma muito importante a acne. E ela modula qualquer tipo de acne, não somente a acne daquela pessoa que a acne está sendo desenvolvida por conta de uma alimentação errada. A alimentação, ela pode também influenciar até uma acne, por exemplo, por motivo hormonal. Então imagina, uma mulher que colocou um DIU, né? Muitas mulheres me perguntam, o DIU Mirena, por exemplo, né? Que é um DIU farmacológico. Ele pode predispor o aparecimento da acne? Sim, ele pode, tá? Ele pode, porque embora seja liberado ali no útero uma quantidade de hormônio, claro que não é a mesma quantidade que uma pessoa que toma um anticoncepcional, mas esse hormônio ele é liberado e dali ele pode sim cair na corrente sanguínea, e nós temos receptores para hormônios na nossa pele. Então isso pode ser um fator sim predisponente para acne, né? Porque ele acaba aumentando a oleosidade da pele. E não só da pele, como do cabelo também. É muito comum mulheres que fazem o uso do DIU Mirena e que começam a ter também uma queda bastante acentuada no cabelo, tá? Então isso pode ter correlação também. O que eu tava dizendo, então, não é porque ela está desencadeada por conta do DIU que eu não vou ter um papel importante também da minha alimentação. Então a gente tem que entender que o nosso organismo ele é um todo. Então eu já tô tendo esse prejuízo por conta do hormônio lá que está sendo liberado no útero, e mais eu vou ter uma alimentação ruim, então vai exacerbar ainda mais, né? Então a alimentação ela é sempre fundamental. Uma outra coisa que pode ser também um fator indutor de acne na mulher adulta. Mulher adulta quando para de tomar anticoncepcional, e aí ela percebe que a pele dela fica extremamente oleosa, que fica cheia de espinha,
E isso também pode acontecer. Por quê? Porque quando a gente toma o anticoncepcional, a gente está tomando ali hormônio sexual feminino, né? Tanto a base de estrógeno quanto de progesterona. E esses hormônios, eles acabam interferindo no hormônio masculino, que é a testosterona. Quando a gente para de tomar o anticoncepcional, essa inibição que o hormônio feminino faz sobre a testosterona para de acontecer. E aí há um aumento da testosterona e com isso aumento da oleosidade da pele e aí pode então ter o aparecimento da espinha. Na maioria das vezes, esse aparecimento de espinha por parada de anticoncepcional, ele é uma espinha ali, uma oleosidade que acontece na pele transitória. O que significa isso? Você vai ficar ali alguns meses, sua pele um pouco mais oleosa, apresentando espinha, diria que aí em torno de 3, 4 meses, mas depois a sua pele se readapta e aí ela volta ao normal. Na maioria das vezes, ocorre esse processo de adaptação aí nesses 3 meses e depois as espinhas e a oleosidade acabam diminuindo e aí a pele volta ao normal novamente, né? Mas tem algumas vezes que não. Então daí é importante a gente acrescentar aí na terapia, né, algum antiandrógeno que a gente fala, né? Que são o quê? São substâncias que vão ir lá e vão atuar diminuindo os níveis de testosterona e, sobretudo, né, os níveis de hidrotestosterona, que é a testosterona, ela sofre um processo de conversão em dihidrotestosterona e essa dihidrotestosterona que é uma das maiores responsáveis por promover o aumento da oleosidade da pele, aparecimento de espinhas e, inclusive, também a queda de cabelo, né? E outra coisa que é importante, como eu falei para vocês, né? Limpeza de pele na pessoa que tá com a acne bastante inflamada não é indicado. Assim como também não é indicado ficar espremendo ali a espinha. No momento que você fica ali espremendo a espinha, você na verdade está fazendo o mesmo que a moça da limpeza de pele faria. Então, se ficar espremendo, você vai estar ali contaminando a sua pele, sem contar que você corre o risco, a nossa mão, né, a gente todo momento tá pegando em um monte de coisas, então você ficar ali espremendo as espinhas, você pode até contaminar o seu rosto com alguma bactéria, com algum micro-organismo que nem estaria ali, que aí de repente, no momento de você ficar cutucando ali, a bactéria acaba entrando, então não é adequado ficar espremendo. Aproveitando o gancho aqui, gente, eu quero falar de uma outra coisa que também é importante, e eu já falei em alguns vídeos aí no meu feed, mas está correlacionado com o nosso assunto aqui, eu vou reforçar. Principalmente agora, nesses 2 últimos anos, né, muitas pessoas começaram a usar muitos sabonetes bactericidas, tipo Protex, né, por conta do Covid, né, para fazer higienização das mãos e etc. Pra gente usar o Protex ou outro sabonete bactericida nas mãos, ok, tá? Beleza. E super compreensível, principalmente nesse momento que a gente viveu e que a gente ainda tá vivendo. No entanto, tem muitas pessoas que têm o hábito de lavar o rosto ou de lavar o corpo com esses sabonetes. Gente, isso não é legal. Por que que não é legal? Nós temos a nossa microbiota da pele, como eu já falei para vocês, né? Nós temos ali micro-organismos que habitam a nossa pele. E esses micro-organismos, eles são super importantes. Para quê? Para a defesa da nossa pele, né? Para promover a proteção, para deixar com que a barreira da nossa pele fique adequada. É graças a esses micro-organismos que a gente mantém um pH adequado na nossa pele, que gira aí em torno de 5. A defesa imunológica, né, contra micro-organismos patogênicos, enfim. Quando a gente utiliza sabonetes antibacterianos, como um Protex, por exemplo,
a gente está tirando essa proteção, a gente está influenciando na microbiota da nossa pele. E isso é ruim, né? Porque a gente promovendo um desequilíbrio na nossa microbiota, a gente tá nada mais, nada menos do que diminuindo a nossa barreira. A gente tá alterando ali o pH da nossa pele, a gente tá alterando mecanismos que são super importantes para manter a nossa pele saudável, a nossa pele bonita. E aí vamos imaginar uma pessoa que tem acne. E aí ela vai ficar usando aí constantemente esses sabonetes antibacterianos. Não é legal, porque ela pode promover o desequilíbrio, né, dos micro-organismos ali da pele, e isso pode acabar favorecendo a habitação ali de um micro-organismo que seja patogênico. É claro que quando a pessoa tem um grau mais elevado de acne, em que já tem um acometimento bacteriano, aí vai ser necessário o uso de antibiótico. Mas aí vai ser utilizado o antibiótico de uma forma pontual, o antibiótico que conhecidamente já é o antibiótico que é justamente para matar aquela bactéria que está ali na pele. Então vocês vejam que essa utilização aleatória no dia a dia, ou mesmo quem não tem nada na pele, não é uma coisa legal, não é uma coisa benéfica, né? A gente pensa que a gente está ali ajudando, que a gente está fazendo um bem, a gente está protegendo a nossa pele, né, contra micro-organismos, mas na verdade a gente está atrapalhando, a gente está interferindo na nossa microbiota da pele. Então é importante não esquecer disso, né? A gente lavar o nosso rosto com sabonete apropriado para o nosso tipo de pele. Então, quem tem a pele normal vai usar um sabonete normal. Quem tem uma pele mais oleosa e acneica vai usar um sabonete mais apropriado, né? Para remover aí a oleosidade. Lembrando que não pode remover em excesso. Bom, muito bem, no meu consultório eu trato, né, todas as pessoas, independente do problema que elas chegam no meu consultório, dentro do conceito in-out. O que é esse conceito in-out? O conceito in-out é um conceito que ele parte do pressuposto que não basta a gente tratar a nossa pele de fora para dentro, mas é super importante também a gente ter uma abordagem interna, de dentro para fora. Então, para o tratamento da acne, isso não é diferente. Então, que tipos de tratamento que a gente tem aí que são eficientes para a gente tratar a acne? Bom, então, falando de tratamento out, que é aquele tratamento que a gente faz externamente, então, qual vai ser a abordagem? Então, o paciente ele vai ter que usar um sabonete adequado para fazer a higienização da pele. Ele vai ter que usar, eu recomendo também água micelar. Por que a água micelar? Porque quando a gente lava o rosto com o sabonete ele tem características de remover mais ali a gordura e as sujidades que ficam mais externamente ali na nossa pele. Só que aquela sujeirinha que fica lá dentro dos nossos ósseos, que vulgarmente as pessoas chamam de poros, o sabonete não consegue tirar. Então daí a importância do uso da água micelar. Então você lava o seu rosto com sabonete e depois você passa a água micelar. A água micelar, ela vai limpar a sua pele profundamente. E para quem tem acne, por que isso é importante? Porque lembra que no começo da live eu falei para vocês que um dos fatores é a obstrução dos ósseos? Então, e essa obstrução ela acontece por quê? Porque fica entrando ali sujeira, gordura, e aí o ósseo fica entupido. Então, você precisa sempre manter o seu ósseo muito bem limpinho. E a água micelar, ela faz essa função muito bem. Ela vai lá e ela retira essa sujidade ali de dentro do ósseo. E o melhor, né? Ela tem uma função também de controlar o pH da pele, que é outra coisa que é super importante, né? Porque quando a gente tem um desequilíbrio no pH da nossa pele, a gente pode ter uma predisposição ali também de aumento de inflamação ou aumento de algum micro-organismo que normalmente no pH normal da pele não estaria ali em excesso, mas quando o pH
acaba tendo esse tipo de alteração, aquele micro-organismo começa a habitar ali a pele, e isso pode contribuir também para o processo inflamatório. Então eu gosto muito de recomendar a água micelar. A água micelar, então, ela vai ter essa função de reequilibrar o pH da pele e principalmente de limpar bem ali dentro dos ossos. Isso é super importante para quem tem acne. E aí a gente vai fazer fórmulas para a pessoa passar na pele com ativos que basicamente vão controlar a oleosidade, né? Então são ativos seborreguladores, ativos que promovam ali uma certa descamação da pele, né? Para promover uma renovação, para evitar, né, essa obstrução. Então é importante ter uma renovação celular. Quem tem acne, né, tem que ter esse olhar. Tem que ter ativos anti-inflamatórios, porque a acne ela é uma doença inflamatória, né, crônica. E ter também ali ativos que tenham uma ação antioxidante e antisséptica. Isso é muito importante justamente para a gente evitar essa contaminação bacteriana. Agora, quando já tem a contaminação bacteriana, aí a gente tem que fazer o uso de antibióticos. Outra coisa, a gente usar ativos secativos, né? Ativos que contribuam ali para as espinhas secarem, né? Um ativo secativo que é maravilhoso é o enxofre, né? Então, para algumas pacientes, eu recomendo alternar com o sabonete líquido, o sabonete de enxofre, que além dele deixar a pele mais sequinha, ele também tem uma função seborreguladora, ele acaba tendo uma ação secativa, ele ajuda muito a secar as espinhas, além dele também ser um excelente antisséptico. Bom, aí, isso daí são recomendações que a pessoa vai fazer na sua casa, né? No tratamento ALT. No consultório, né, eu gosto muito de trabalhar com os peelings. Os peelings são tratamentos muito legais que dão resultados muito eficazes para tratamento de acne. Então, a gente tem diversos tipos de peeling. E aí, a gente vai escolher o peeling de acordo com a característica da pessoa, né, de acordo com os fatores ali indutores da acne e de acordo também com o grau da acne. Então, a gente tem aí alguns peelings que são bastante interessantes. Então, a gente tem o peeling de ácido retinóico, que eu gosto bastante, o peeling de ácido salicílico e o peeling de Gesner modificado, que é maravilhoso, né? O Gesner modificado, ele na verdade é uma associação de substâncias aí, então tem a associação do ácido salicílico, do ácido cítrico e da resorcina. Não, do modificado não tem a resorcina, desculpa. O Gesner normal é que tem a resorcina. Então, eles têm um efeito bastante secativo, né? E bastante forte no controle da produção do sebo. Então, por isso que eu gosto bastante desses peelings. E aí, pra gente finalizar, a gente tem também a abordagem IN, que é o tratamento que a gente faz pela via oral. O tratamento pela via oral, nós temos aí diversas substâncias que ajudam muito, né, a controlar esse excesso de produção de sebo da pele e substâncias que ajudam a estimular a regeneração da pele e dessa forma, então, evitar ali que as células mortas fiquem obstruindo os ósseos, né? Então, a gente tem aí como excelente ativos o zinco, a vitamina A, o selênio, a gente tem o ômega 3, a nicotinamida e o último que eu vou falar aqui, gente, probióticos. Os probióticos, eles são também excelentes para o tratamento da acne. E isso porque eu já falei lá no começo da live que está bem estabelecida uma relação entre uma disbiose intestinal e o aparecimento da acne. E quando a gente faz o uso dos probióticos, os probióticos, eles restabelecem o equilíbrio dos micro-organismos do intestino e isso tem um reflexo direto na nossa pele. Então, eu gosto muito de associar probióticos para o tratamento de acne. Então, é isso, gente. Eu procurei dar aqui um apanhado geral para vocês, né?
sobre os principais fatores indutores da acne no adulto e os principais aí tratamentos que a gente tem para estar aí controlando essa acne. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa live já está aqui terminando. Queria aproveitar, agradecê-los aqui, né, pela participação. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição aqui agora para esclarecer. Se vocês não tiverem dúvida, um grande beijo. Não esqueçam que todas as terças-feiras a gente tem esse encontro aqui, tá bom? Um grande beijo, pessoal. Muito obrigada.